Ninguém olhou para mim quando cheguei. Era esse o objetivo. Fiquei parada por um instante, com os calcanhares pressionando o cascalho frio, deixando o vento bater nas lapelas do meu casaco escuro. Do outro lado do campo de pedras brancas, cabeças curvadas, metais brilhavam e bandeiras tremulavam sob a luz do fim do outono. Fileiras de cadeiras se alinhavam no memorial em perfeita simetria. Todas ocupadas, nenhuma para mim. Arlington estava silenciosa, como só lugares sagrados podem ser, silenciosa demais para gritar, sagrada demais para interromper. O som dos meus passos teria sido rude se eu ousasse me mexer. Então, não me mexi. Esperei. Dia dos Veteranos, 11 de novembro de 2023. 10 anos desde que desapareci do mural de fotos da família. Eu ainda respirava, ainda servia, ainda sobrevivia. Mas, para eles, eu já tinha ido embora. A marquise acima tremulava levemente, a brisa batendo em sua estrutura metálica como a ponta de uma bandeira dobrada. Além dela, a pedra exibia sua mentira, o amado pai de Daniel e Emily. Nada mais, nem mesmo um espaço em branco. Apenas uma omissão tão deliberada que doía mais do que qualquer insulto. Engoli o ar amargo e me aproximei. Daniel estava em seu terno impecável, postura treinada, queixo erguido como se as câmeras ainda pudessem estar à espreita. Sua mão repousava na parte inferior das costas da mãe, naquele gesto de político. Ele havia aperfeiçoado uma mistura de controle e apoio, principalmente para se exibir. Ele não olhou para mim. Margarete usava cinza, não preto. Pérolas no pescoço, braços cruzados, coluna reta como o cano de uma arma. Ela me deu um aceno imperceptível, mecânico, como se eu fosse uma antiga conhecida, não sua filha. Não aquela que costumava bater continência no espelho. Os olhos de Emily me encontraram, por um instante. A culpa brilhou ali, silenciosa e não dissipada. Dei-lhe o menor sorriso. Ela não retribuiu. Seus dedos apertaram um programa dobrado, os nós dos dedos brancos contra o nome impresso que costumava significar segurança para todos nós, Richard Rhodes. Eu não tinha mais nada para fazer ali. Nenhum lugar para sentar. Nenhum nome para ser lido. Eu não estava no elogio fúnebre. Eu não estava no obituário. Eu nem estava na maldita nota de rodapé. 10 anos de serviço apagados com um golpe de caneta de um editor. Minha mão roçou no encosto de uma cadeira vazia, mas não me sentei. Virei-me, com a intenção de ir embora. Não com uma cena, não com uma despedida, apenas mais uma saída silenciosa, do jeito que eles preferiam. Mas o som me fez parar. Botas, deliberadas, cortantes, caminhando em direção ao centro da multidão. A guarda de honra congelou no meio da saudação. Cabeças se viraram. Até o vento parou. Uma voz soou, ríspida, autoritária, treinada. Almirante Nathalie Rhodes, presente. Não era uma pergunta. Não era um pedido. Era uma declaração. Suspiros ecoaram como as bandeiras tremulando acima. Virei-me e vi quem falava emergir das fileiras de oficiais, a comandante Julia Rey. Ela não estava no programa. Não deveria estar ali, mas estava. E caminhava com a calma de alguém que esperou tempo demais para ficar em silêncio. Seu uniforme estava impecável. Sua insígnia brilhava sob o sol de novembro. Ela deu um passo à frente, pisando com absoluta autoridade, e então parou ao meu lado. Estávamos cara a cara. Ela não sorriu, nem acenou com a cabeça, apenas um rápido reconhecimento. Já esperamos o suficiente, disse ela. Chegou a hora. As pessoas começaram a cochichar. Os ombros de Margarete se enrijeceram. Daniel cerrou o maxilar com tanta força que eu conseguia ver as veias pulsando sob sua têmpora. Emily levou a mão lentamente à boca, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo, no que talvez sempre tivesse secretamente desejado. Um momento se passou, depois outro. Respirei fundo e dei um passo à frente. 1, 2, 3 passos no corredor de mármore. Não marchei,
mas também não andei com leveza. Minha presença agora tinha peso, um peso que eu não pedia, mas que eu não negaria mais. E quando me movi para a primeira fila, passando pelas crianças queridas que me cortaram do disco, pelos silêncios que elas guardaram por anos, ouvi os murmúrios aumentarem. O comandante Rive permaneceu de pé, como se dissesse: isso não acabou. Encontrei seu olhar. Então encarei a bandeira, o triângulo dobrado sobre o caixão de carvalho polido, aquele que não me deixaram tocar até agora. O silêncio não era mais sagrado. Estava rachado e, pela primeira vez, não podiam ignorar o meu nome. Se ele me escreveu, por que nunca recebi uma única palavra? A pergunta ecoou na minha cabeça enquanto a porta da frente se fechava atrás de mim. A casa de Rhodes não havia mudado. O piso de mármore ainda estava impecável. Os retratos ainda pairavam sobre o corredor como juízes uniformizados, e o cheiro de mogno polido se misturava a algo mais frio, poeira, talvez, ou memória. Emily não tinha entrado comigo. Ela me entregou a chave antes de desaparecer de volta no meio dos enlutados. Sua voz soou suave, quase hesitante. Verifique a gaveta embaixo das medalhas. Ele escreveu. Muito. Não perguntei o que ela queria dizer. Tinha medo de que, se eu falasse, ela pegasse a chave de volta. O escritório estava exatamente como eu me lembrava, só que mais vazio. O ar lá dentro também estava mais frio, como se tivesse esquecido como respirar. A escrivaninha do meu pai permanecia intocada, um enorme carvalho esculpido, desorganizada, mas não caótica. Cada coisa tinha seu lugar. Com decorações militares na parede, uma faixa desbotada da Academia Naval, pesos de papel em formato de porta-aviões. Seu velho uniforme ainda estava pendurado atrás da porta, coberto de plástico, intocado, sem uso. Dei a volta na mesa, os dedos roçando a luminária de latão, o canto do mata-borrão, a garrafa de cristal que ele nunca enchia. A gaveta que ela mencionara estava trancada, mas a chave deslizou para dentro com uma facilidade surpreendente. Ela se abriu com um clique, como um suspiro. Lá dentro, empilhados ordenadamente, havia envelopes. Dezenas deles, presos com fita azul escura. Meu nome estava escrito em cada um com sua caligrafia inconfundível, letras firmes e seguras. Não os toquei a princípio, apenas os encarei. Os carimbos postais estavam faltando. Sem selos, sem endereços de remetente, apenas meu nome, repetidamente, ao longo de meses e anos, 2011, 2014, 2017, 2020. O primeiro que abri era datado de 8 de março de 2011. Querida Nathalie, Cabul deve parecer o fim do mundo. Eu me lembro dessa sensação. Sei que não deveria escrever, por causa da segurança operacional e tudo, mas preciso te dizer que vi a filmagem. Você passou por aquele beco como se tivesse nascido para aquilo. Estou orgulhosa de você. Sua mãe disse para não enviar isso. Ela acha que vai te deixar sentimental. Ela acha que as emoções são um problema em campo. Acho que ela está errada. Mas ainda assim vou deixá-la vencer, não é? Desculpe. Com carinho, pai. Li 2 vezes, depois 3 vezes, e então peguei outra. Varsóvia, Jacarta, Bruxelas. Cada carta escrita em segredo, selada, mas nunca enviada. Cada palavra que ele nunca disse em voz alta agora se derramava em tinta, crua, conflituosa, humana. Eu ainda segurava a última carta quando a porta se abriu com um rangido. Margarete. Ela estava parada na soleira, braços cruzados, expressão esculpida em pedra. Nenhuma surpresa em seus olhos, nenhuma curiosidade. Ele não queria te enfraquecer, disse ela simplesmente. Minhas mãos apertaram a borda da gaveta. Ele também não queria me esquecer. Não foi isso que eu quis dizer. Olhei para ela, olhei de verdade. Pela primeira vez em anos, vi não apenas a mãe que me excluiu, mas a mulher que achava que o silêncio fazia um soldado. Talvez fizesse sobreviventes, mas não filhas. Há uma diferença entre força e negligência, eu disse. Ela não se mexeu.
Você tinha seu próprio caminho. Não precisava da aprovação dele. Eu não precisava disso, eu disse, com a voz mais áspera do que o pretendido, mas eu mereço. Ela saiu sem dizer mais nada. Voltei à gaveta. Sob o último maço de cartas, embrulhadas separadamente, havia um envelope mais pesado, de pergaminho grosso, com selo do governo. Desdobrei-o lentamente, com o coração apertado no peito. Autorização de transferência de comando, Operação Red Crest, para a vice-almirante Natalie Rhodes. Datada de 29 de agosto de 2020. Fiquei sem fôlego. Não era apenas um gesto pessoal. Era formal, oficial. Meu pai não apenas confiara em mim. Ele me escolhera para o comando, para a responsabilidade, para o legado. Meus olhos se moveram para o final da página. 2 assinaturas, Richard Rhodes e, abaixo dela, Daniel Rhodes. Isso me paralisou. Olhei para o nome dele, em tinta preta e nítida, sem hesitar. Mas algo estava errado. Não havia carimbo, nem registro de data e hora, nem registro de processamento. O documento nunca havia sido arquivado, nunca havia entrado no sistema. Havia sido preparado e depois enterrado. O tablet sobre a mesa se acendeu, piscando de repente com um pop-up de segurança. Eu não o havia tocado, mas ele me reconheceu. A linha criptografada de Rive. Toquei para abri-la. Arquivos de nível 3 desbloqueados. Você foi ativado. A mensagem piscou uma vez e depois desapareceu. Olhei novamente para a carta de comando, com os dedos trêmulos. Daniel sabia. Ele sabia o tempo todo que eu era o sucessor pretendido, que meu pai havia escrito tudo. E, no entanto, de alguma forma, este documento nunca tinha visto a luz do dia. Quantas pessoas foram cúmplices em garantir que eu nunca visse? Levantei-me lentamente, com o envelope ainda na mão, e me virei para o corredor escuro, onde a foto deles ainda estava pendurada em perfeita ordem. Apagaram-me da memória, mas não da missão. E agora, alguém tinha acabado de reativar tudo o que tentaram enterrar. Se eu fosse tão insignificante, por que alguém reescreveu meu histórico? As luzes do centro de dados zumbiam com aquele zumbido estéril que só as instalações governamentais tinham. Frio, constante, sem remorso. Combinava com a temperatura dentro do meu peito. Fiquei ao lado de Rive quando a porta reforçada do arquivo Red Crest se abriu com um chiado. O scanner biométrico piscou ao ler minha íris, a primeira vez em 3 anos. Não porque eu não tivesse tentado, mas porque, até ontem, o sistema me marcava como inativo devido a uma reatribuição. Tradução: apagado. Ela me olhou de relance, mas não disse nada. Não precisava. O ar entre nós vibrava com algo mais pesado que estática, raiva, talvez, ou expectativa. Eu não sabia bem onde uma terminava e a outra começava. Entramos no cofre. Fileiras de terminais brilhavam suavemente, cada um portal para verdades enterradas mais profundamente que corpos. A Red Crest não era apenas uma operação secreta. Era o tipo de fantasma de que a Marinha nunca falava, a menos que você soubesse onde procurar e a quem temer. Um homem chamado Maurice esperava no console central, digitando nervosamente em seu tablet. Um empreiteiro civil, 40 e poucos anos, com o olhar penetrante de alguém que já vira mais segredos do que medalhas. Você tem um nível 3, disse ele, mal me olhando nos olhos. Isso não me foi concedido desde que o almirante Rhodes faleceu. Eu não pedi por isso, eu disse, mas vou usar. Rive acenou com a cabeça em direção à tela. Comece com os rastros de login. Precisamos saber quem acessou o arquivo dela e quando. Maurice digitou os parâmetros. Linhas de código rolavam, dezenas de carimbos de data e hora, cada um vinculado a um ponto de acesso a arquivos. Examinei-os até que um nome saltou, e Pierce, 6 meses atrás. Inclinei-me para a frente. Toca. Ele hesitou. Tem mais. Não só acesso. Tem dados de voz também. Uma chamada interna. Ele apertou uma tecla, e a sala se encheu com o zumbido baixo da distorção do áudio.
Então, uma voz familiar, sussurrada, Ethan Pierce. Ela não pode saber, sussurrou ele na linha. Ainda não. Eu não respirava. Eu me lembrava muito bem daquela voz, principalmente quando ela dizia coisas a portas fechadas. Ela acha que foi engavetada. Mas era esse o ponto. Quanto mais quieta ela fica, menos eles olham. Quanto menos eles olham, mais tempo temos silêncio. Então Redcrest continua ativo, mas não por muito tempo. A gravação terminou. Maurice olhou para mim como se esperasse que eu gritasse. Eu não gritei. Meu coração já estava em silêncio, não de choque, mas de cálculo. Rive falou primeiro. Era um roteamento interno. Sem vazamento externo. Isso significa que ele estava falando com alguém de dentro. Terminei, alguém com autoridade. Maurice tocou em outra sequência, abrindo uma sobreposição de permissões. Piora, disse ele. 6 meses atrás, seu nome foi reinserido no registro de comando do Redcrest como sucessor. Então por que não fui notificado? Ele ficou pálido. Porque 24 horas depois, seu nome foi removido. O registro mostra a substituição manual. Por quem? Ele não respondeu. Apenas virou a tela. Autorização de substituição, Dr. 07X. Daniel Rhodes. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Não fui apagado por acidente. Fui censurado. Rive disse isso em voz alta. Você não foi apagada. Você foi redigida. Isso significa que alguém temeu a sua verdade. Ela disse isso como uma revelação, mas eu senti como uma cicatriz se reabrindo. Continue, eu disse. Maurice hesitou. Tem uma trilha. Você não vai gostar. Não gosto de nada há 10 anos. Experimente. Ele abriu os registros do sistema mais a fundo, puxando de um subdiretório que eu não via há anos. A Operação Redcrest tinha protocolos escondidos até mesmo de vice-almirantes, mas meu pai havia criado esses protocolos e me deixou a chave. Enquanto examinávamos os registros de acesso, uma sequência chamou minha atenção, um documento rotulado como NR Transfer Tier 7. Ordenei que ele fosse aberto. Era um relatório de prontidão estratégica, que delineava o plano de contingência para um turno de comando em Redcrest, datado de 2 meses antes da morte do meu pai. Meu nome constava claramente como sucessor. Linguagem clara e direta, a vice-almirante Nathalie Rhodes assumiria o controle operacional em caso de incapacitação ou falecimento do comandante. Logo abaixo, uma segunda linha, emenda pendente de revisão pelo DER. Mas essa revisão nunca aconteceu porque Daniel já a havia marcado como nenhuma ação necessária sem nenhuma observação, sem nenhum motivo. Ele não apenas ignorou a transferência, ele a escondeu. Meu estômago se revirou. Ele aprovou as honras cerimoniais, mas não a ordem. Rive cruzou os braços. A autoridade do seu pai morreu no minuto em que Daniel interceptou o processo. Você foi excluída antes mesmo que a tinta secasse. Dei um passo para trás, andando de um lado para o outro para acalmar o tremor na espinha. Por que me dar acesso total à ativação agora? Rive me encarou. Porque alguém da cadeia acabou de recuperar seu nome. Provavelmente achando que você ficaria quieto. Agradecer. Seguir em frente. Eles acham que vou jogar limpo porque fiquei em silêncio. Não, ela disse. Eles acham que você ainda está sozinho. Olhei novamente para a tela. O cursor piscou ao lado do meu registro censurado como um coração tentando recomeçar. Então vamos ver o que ele enterrou com o meu nome. Acharam que me silenciar era uma estratégia. Foi apenas uma pausa antes do veredito. Fiquei em pé na beira da mesa do Major Linton, com as mãos cerradas atrás das costas. O escritório cheirava a poeira e cera de pinho, forrado de textos jurídicos que ninguém jamais lia, apenas citados quando convinha. Linton tinha uma voz cortante, botas engraxadas e o tipo de expressão que nunca convidava a conversas casuais, exatamente como eu preferia.
Ele tocou na tela à sua frente. O Fundo de Recuperação Marshall está soterrado sob 3 camadas de organizações sem fins lucrativos aprovadas pelos militares. No papel, parece auxílio para moradia e reabilitação de veteranos. Mas, por baixo. Aproximei-me. A trilha serpenteia pelo registro offshore de uma empresa de fachada, a Phoenix Asset Holdings. Nenhum membro do conselho é listado publicamente, mas um consultor financeiro autorizou várias transferências bancárias para ela. Ele girou a tela em minha direção. Consultor autorizado, DRHS. Não pisquei. Quanto? 3 milhões, 12 dias depois de Ethan Pierce ter sido removido da Operação Stone Glass em 2011. Soltei o ar pelo nariz. Aquela linha do tempo não era apenas familiar. Era o início de tudo que começou a se desfazer. Ethan havia ficado em silêncio. Eu havia sido realocada sem aviso. Arquivos haviam desaparecido da minha fila de acesso. E agora o dinheiro tinha um nome. Eles pagaram para ele desaparecer, murmurei. Rive, encostado na janela, de braços cruzados, assentiu lentamente. Ou para ficar quieto. Linton pigarreou. O fundo foi auditado ano passado. Nenhuma irregularidade foi encontrada porque ninguém investigou o suficiente. Eu disse, eles não buscavam repressão política. Buscavam apropriação indébita. O que, disse Linton cuidadosamente, agora você tem motivos para alegar. Mas se tornar público cedo demais? Não vou, interrompi. Só quando puder enterrá-los com ela. Ele deu um sorriso irônico e se levantou. Vou compilar o que você precisa. Espere resistência. Rive e eu saímos do prédio sem dizer mais nada. Lá fora, o vento soprava forte contra minhas bochechas, mas eu o recebia com prazer. Ele mantinha meu pulso estável. Caminhamos um quarteirão em silêncio antes que ela se virasse para mim. Acompanhei um dos últimos movimentos civis de Ethan antes de sua dispensa. Um café, Georgetown. Câmeras ainda em operação. Você quer? Puxe. 1 hora depois, estávamos em uma van escura estacionada a 2 becos do café. Uma pequena tela zumbia enquanto Rive exibia imagens arquivadas. Lá, Ethan, postura curvada, roupas civis, parecendo mais velho, mais cansado. À sua frente, Daniel. Ele estava no meio da frase quando o áudio captou, ela não consegue ver isso. Se conseguir, as medalhas não vão importar. Ethan não disse nada. Apenas encarou a mesa como se ela pudesse se partir sob o peso do que quer que Daniel tivesse oferecido. Recostei-me, as palavras circulando minha cabeça como abutres. Medalhas, legado, aparições, sempre a moeda de troca da nossa família. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Emily: encontrei um pendrive antigo no casaco do papai. Não está etiquetado, mas acho que é para você. Meus dedos se apertaram. Emily. Ela não estava escolhendo lados, mas estava oferecendo pedaços. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Não fui apagado por acidente. Fui censurado. Rive disse isso em voz alta. Você não foi apagada. De volta ao meu apartamento, conectei o USB a um terminal isolado. Sem rótulo, sem metadados, apenas uma única pasta, plano de transição de fase EQ4. Dentro, um documento, plano estratégico para interrupção da sucessão, comando Rhodes. Meu nome apareceu 6 vezes, nenhuma delas elogiosa. O arquivo detalhava o efeito projetado da minha exclusão, controle da narrativa pública, descrédito psicológico, redirecionamento da cadeia de comando, objetivos de batalha pontuais como balas. Na parte inferior, 2 assinaturas, Daniel Rhodes, e logo acima do rodapé, uma diretiva digitada em negrito, remover NR antes do início do Q4. Olhei para as palavras. Uma calma fria se instalou. Não era paranoia. Não era pensar demais. Era traição, documentada. Enviei o arquivo para Rive sem nenhum comentário. 10 minutos depois, ela ligou.
Vamos tornar isso público, disse ela, com a voz calma, letal. Mas ainda não. Deixe-os pensar que você ainda não tem jogadas. Tiraram meu nome da lápide dele, mas não do seu legado. A propriedade de Rhodes parecia diferente à noite, menos como um monumento e mais como uma relíquia. Os pilares de mármore, outrora imponentes, agora projetavam sombras longas demais para se confiar. As luzes do jardim piscavam contra a brisa, as sebes perfeitamente aparadas, como se nada que não fosse dito pudesse florescer ali. Entrei sem bater. A chave ainda funcionava. Uma parte de mim odiava isso. O corredor tinha o mesmo cheiro, sândalo e história. Os retratos que enfeitavam as paredes não mudavam, meu pai de uniforme, minha mãe ao seu lado, a formatura de Daniel, a comissão de Emily. Nenhuma imagem minha, como se eu nunca tivesse existido. Não subi as escadas. Não precisava. Virei à esquerda, entrando no escritório, passando pelas cortinas pesadas e pelo tapete gasto, em direção à biblioteca da família. Havia um retrato do meu pai perto da lareira, emoldurado em folha de ouro, intocado desde o dia em que foi pendurado. Seus olhos fitavam uma distância que só ele conseguia ver. Atrás da moldura, eu a encontrei. A trava era pequena, quase invisível, um velho truque naval que ele me ensinou quando eu tinha 12 anos. Empurrar, girar, deslizar. A parede deu um clique e então se abriu, revelando um nicho escondido. Lá dentro, havia uma pequena caixa de madeira. Puxei-a para fora, segurando-a como se pudesse desaparecer. Não estava trancado, apenas selado com cuidado. Abriu lentamente. Uma única medalha brilhava sob a tampa, cruz de serviço distinto da Marinha, imaculada, sem apresentação. Abaixo, uma cópia digitalizada da autorização de comando original, a verdadeira. Datada, assinada e carimbada com meu nome, onde deveria estar. E abaixo disso, uma nota escrita à mão: você é a única coisa da qual sempre me orgulhei sem precisar dizer em voz alta. Olhei para as palavras até a tinta borrar. Atrás de mim, o som de passos. Não me virei. Não precisava. A voz de Margaret era como gelo sobre mármore. Você acha que isso vai consertar o que você arruinou? Fechei a tampa. Não estraguei nada. Só estou limpando o que você se recusou a olhar. Ela não se mexeu. Você poderia ter sido qualquer coisa, mas escolheu sombras, distância, obscuridade. Eu escolhi o dever. Para quem? Você mesmo? A verdade, eu disse, finalmente a encarando. Você acha que isso é sobre vingança. Mas não estou lutando para ser incluída na sua versão da história. Estou escrevendo uma nova. Seu olhar se estreitou. Por um momento, pensei que ela fosse chorar, mas Margaret Rhodes já havia enxugado as lágrimas há muito tempo. Ela se virou e foi embora, com os saltos ecoando como um martelo em julgamento. Não segui. Meu celular vibrou na lareira. O nome de Rive iluminou a tela. Atendi. O comitê acabou de convocá-lo para depor, disse ela. E, desta vez, eles não podem manter seu nome fora dos registros. Eles não buscavam justiça. Estavam esperando para ver se eu recuaria. O quarto não fora construído para o conforto. Oval, sem janelas e iluminado com uma resolução fluorescente, exalava um toque de design institucional. Ao longo das paredes, pequenas luzes vermelhas piscavam nos gravadores embutidos, prova de que o silêncio ali não era segurança, apenas evidência. Eu estava de uniforme branco de gala. As fitas estavam polidas. O distintivo brilhava, e ainda assim, nada daquilo parecia uma armadura. O vice-almirante Keller estava sentado no centro, costas retas, queixo erguido, expressão indecifrável sob um verniz afiado ao longo de décadas. Ao lado dele, 5 oficiais de diferentes patentes. 2 eu conhecia pelo nome, um pelas cicatrizes. Todos observando como se tivessem sido treinados para encontrar pontos de fratura. À minha direita, a comandante Rive estava sentada, com os olhos voltados para a frente, as mãos cruzadas à frente, imóvel.
À minha esquerda, o advogado da oposição do JAG, Tenente Coulson, ambicioso e jovem, do tipo que não hesitava em denunciar um erro de um superior. Atrás dele estavam 2 assessores e um observador civil com um crachá de imprensa enfiado no bolso do peito como uma lâmina. Keller começou sem preâmbulos. Esta é uma análise preliminar sobre suposta interferência na cadeia de comando relacionada à Operação Red Crest e ao falecido almirante Richard Rhodes. Almirante Natalie Rhodes, a senhora está aqui para responder a essas preocupações. Encontrei seu olhar. Entendido. Coulson se levantou. Vamos começar com as provas que você apresentou, ou seja, uma carta pessoal e uma cópia não assinada de uma autorização de transferência de comando. O senhor as apresenta como conclusivas? Eles correspondem tanto ao formato de autorização oficial quanto à caligrafia do meu pai? Os metadados confirmam que foi criado no sistema de comando dele, respondi. Há também uma digitalização com carimbos de data e hora mostrando que o documento foi enterrado manualmente. Coulson clicou em um controle remoto deslizante. A tela atrás dele piscou, exibindo a carta escaneada e a diretiva: remover NR antes do início do Q4. Danos emocionais, disse Coulson suavemente, não são prova legal, almirante Rhodes. O senhor está pedindo a este conselho que priorize uma dinâmica familiar desestruturada em detrimento da segurança operacional. Não hesitei. Peço a este conselho que reconheça que a segurança operacional foi usada para ocultar sabotagem interna. Você nunca foi oficialmente removido, ele respondeu. Não, eu disse, mas meu papel foi obstruído. Há uma diferença. Uma é o protocolo, a outra é o apagamento. Murmúrios se espalharam. Um dos oficiais subalternos ergueu os olhos de suas anotações, com uma expressão mais áspera. Agora eu tinha acertado em cheio. Então a porta se abriu. Margaret Rhodes entrou na sala sem aviso prévio. Vestida com seu característico casaco cinza ardósia, pérolas brilhando, sua postura poderia ter comandado uma frota. Ela caminhou em direção ao conselho sem hesitar, ignorando todos os olhares fixos nela. Peço desculpas pela interrupção, disse ela, com a voz calma e experiente, mas achei necessário esclarecer algo. Keller ergueu uma sobrancelha. Senhora Rhodes, este é um assunto encerrado. Ela está agindo sozinha, interrompeu Margaret. A família nunca apoiou essa linha de investigação. O pai dela não pretendia que isso se tornasse uma vergonha. A busca de Natalie por isso é pessoal. A sala ficou em silêncio. Rive não moveu a cabeça, mas percebi o olhar de soslaio, afiado como aço. Você acabou de mostrar a eles quem realmente quebrou a cadeia de comando, sussurrou ela. Senti meus pulmões se contraírem, mas não respondi. Ainda não. Coulson sorriu como alguém que acaba de encontrar seu argumento final. Keller inclinou-se para a frente. Almirante Rhodes, devido à natureza conflitante das evidências e à incerteza adicional apresentada pela posição de sua família, este painel está congelando temporariamente seu status de comando, com efeito imediato, aguardando novas investigações. As palavras soaram com precisão militar. Não havia espaço para apelação. Levantei-me. Entendido. Keller assentiu. Você ainda deve ser tratado com a patente completa, mas suas ordens ativas estão suspensas. Virei-me, com todos os olhares voltados para mim. Alguns céticos, alguns curiosos, alguns com pena, mas apenas um se manteve frio, Margaret. Ao me afastar da mesa, passei por ela sem diminuir o passo. Então me virei para ela, deixando todo o peso da minha voz pairar no ar entre nós. Você venceu hoje, mas não por muito tempo. Alguns nomes desaparecem dos arquivos. Outros permanecem como manchas nas margens. A cabana parecia ter sido esquecida pelo tempo. Meio enterrada em agulhas de pinheiro, o teto afundando em uma das extremidades, as janelas tão fechadas que era impossível dizer se alguém ainda respirava lá dentro. Mas eu sabia que alguém sentia. Eu podia sentir. Esse tipo de silêncio não vem do vazio. Vem da espera. A Carolina do Norte não havia mudado muito em 20 anos.
ainda úmida de neblina, ainda carregada de histórias. Este lugar já fora um esconderijo, no papel, um posto de controle de suprimentos. Na prática, uma sala de guerra improvisada para missões que não entraram nos livros de história oficiais. Bati 2 vezes, depois mais uma. Nada. Enfiei a mão no casaco e tirei a velha fotografia. Estava desgastada e desbotada, mas nítida. Meu pai, Marlo, Ethan, eu recém-saído do treinamento, com apenas 25 anos, olhando para o mapa como se ele contivesse todas as respostas. E no canto de trás, uma figura que não deveria estar ali. Emily o tinha visto. Sua voz tremeu um pouco quando me ligou mais cedo. Tem alguém naquela foto que não deveria estar ali. Bati novamente e deslizei a foto por baixo da porta. 30 segundos depois, ela se abriu. O coronel Marlo parecia mais velho do que eu me lembrava, mas não mais fraco. Seu cabelo estava completamente branco. Sua mão esquerda tremia ligeiramente, e uma cicatriz que não existia em 2011 agora ia do canto do maxilar até a clavícula. Ele não sorriu. Não piscou. Você não deveria saber onde eu moro. Não deveria saber de muitas coisas, respondi. Mas aqui estou. Ele olhou para a foto aos seus pés. Sua expressão não mudou, mas algo em sua postura se afrouxou. Eu disse a eles que nunca mais queria ver aquela foto. Então olhe além disso, eu disse, e veja o que eles fizeram conosco. Ele pegou a foto e deu um passo para o lado. Entrei sem esperar. Lá dentro, a cabana era mais escura do que parecia. Nenhuma luz, exceto por um lampião de querosene no canto. Um mapa de batalha estava esticado sobre a mesa empoeirada, com alfinetes ainda presos, como se a missão estivesse em espera. Placas de identificação penduradas em um prego na parede. Uma pilha de pastas lacradas repousava sobre a lareira. Marlo se movia como um homem que sabia quais fantasmas eram seus e quais não eram. Não vou falar sobre Red Crest, disse ele. Essa operação foi enterrada por um motivo. Não estou aqui para exumá-lo. Estou aqui porque alguém usou o cadáver dele para acabar com a minha carreira. Ele finalmente me olhou nos olhos. Ainda um Rhodes. Ainda limpando a sujeira depois de um, respondi. Ficamos em silêncio. Então, tirei a digitalização do meu casaco, a ordem de transferência, a assinatura do meu pai e a do Daniel também. Marlo a estudou por um longo tempo. Assinei papéis que enterraram homens bons, disse ele por fim. Mas não vou enterrá-la. Ele se virou para a lareira e abriu o tijolo atrás da grade. De lá, retirou uma pequena fita cassete, analógica, deliberadamente. Gravação de um interrogatório, disse ele. 2011, Ethan foi instruído a alterar o relatório, redigir sua contribuição e suprimir os dados de baixas. Você foi nomeado sucessor em um rascunho, depois descartado. Meus dedos apertaram a fita. Quem deu a ordem? Perguntei. Ele não respondeu. Marlo. Ele me olhou nos olhos. Daniel. Ele estava lá como observador. Alegou estar agindo em nome do seu pai. Mas Richard nunca aprovou a edição. Eu sei. Eu mesmo perguntei a ele. A clareza me atingiu como um balde de água fria. Não se tratava apenas de sabotagem. Era algo complexo, coordenado, pessoal. Marlo sentou-se lentamente, com a respiração ofegante. Diga ao seu pai que mantive minha palavra, murmurou. Mesmo que ele não esteja aqui para ver. Agachei-me ao lado dele, com a fita agora enfiada no bolso interno. Ele está assistindo, eu disse. E agora, o país inteiro também vai assistir. Queriam me apagar no silêncio. Então, falarei onde o silêncio não é permitido, ao vivo. A maquiadora finalizou com um leve toque sob meu olho e recuou sem dizer uma palavra. No espelho, vi seu rosto, concentrado, indecifrável e um pouco estranho. Atrás dela, a produtora contava nos dedos. A luz vermelha piscou, as câmeras estavam ao vivo. Luzes brilhantes do estúdio cortavam a sala como interrogadores.
Meu uniforme permanecia impecável sob o brilho intenso, com as faixas alinhadas com precisão. Eu estava acostumado a colarinhos apertados e escrutínio mais rigoroso. Mas aquilo era diferente. Não era um briefing. Era uma guerra. Miles Cooper sentou-se à minha frente, o jornalista veterano, de cabelos grisalhos e reputação de bom jornalista, e fez apenas um leve aceno antes de se virar para a câmera. Hoje à noite, nos 60 Minutes, um nome que você talvez não conheça, mas se lembrará, a almirante Natalie Rhodes, que já foi considerada afastada pelas circunstâncias, agora fala sobre legado, sobre silêncio e sobre o que resta depois de ambos. Ele se virou para mim. Almirante Rhodes, obrigado por se juntar a nós. O prazer é meu, Miles. Ele não perdeu tempo. Houve um aumento no interesse em torno de um arquivo agora desclassificado, a Operação Redcrest. Você serviu nessa operação, correto? Sim. Eu também perdi meu comando sob sua sombra. E você acredita, ele continuou, com o tom mais agudo, que essa sombra foi fabricada. Olhei diretamente para a câmera. Quando seu nome é apagado dos registros, quando as ordens do seu pai são escondidas em gavetas e suas realizações são rotuladas como não autorizadas, isso deixa de ser uma sombra. É uma decisão. Ele se recostou. Isso é uma acusação. É um padrão. O silêncio pairava sobre mim, como a costura na minha lapela. Quem tomou essa decisão? Ele insistiu. Não pisquei. Um irmão que apagou meu nome. Uma mãe que eliminou meu legado. A sala de controle deve ter prendido a respiração. Na tela, o feed das redes sociais subia. A almirante Natalie era tendência a cada minuto. Miles não hesitou. Por que falar agora? Porque o silêncio era a estratégia deles. Eles esperavam que eu continuasse a jogar com respeito. Mas respeito não significa rendição. Ele assentiu uma vez. Se seu pai pudesse te ouvir agora, o que você diria? Olhei para baixo e depois para cima. Ele já escreveu. Estou só lendo em voz alta. Em algum lugar fora do alcance das câmeras, senti Rive observando através do monitor do estúdio. Eu conhecia aquele olhar, calculista, protetor. Ela sabia o quanto isso custava e o que poderia desencadear. Quando o segmento terminou, a internet já estava em polvorosa. Em menos de uma hora, a frase lacuna de financiamento da Redcrest já havia sido referenciada por órgãos de fiscalização online. Um usuário do Reddit rastreou uma sequência de transferências orçamentárias bloqueadas do Fundo de Logística Naval diretamente para entidades de fachada ligadas a Dr. Rhodes, um dos fundos fiduciários de Daniel. Capturas de tela foram divulgadas. Fontes anônimas vazaram mais informações. As teorias do TikTok se espalharam rapidamente, mas algumas foram próximas demais para serem coincidência. Daniel respondeu com uma declaração de 2 linhas: a entrevista da minha irmã foi um golpe de distração. O Departamento de Defesa não tem nenhuma investigação pendente. A declaração não virou tendência. Admiral Natalie virou, ficando entre os 3 primeiros em menos de 6 horas. À meia-noite, minha linha segura vibrou. Uma mensagem em código de ITA: eles estão me vigiando. Sabem que eu guardei registros. Olhei para a tela e digitei 3 palavras: envie tudo agora. Ele carregou meu silêncio por uma década. Agora eu carregarei a voz dele. O corredor cheirava antisséptico e ar reciclado. Limpo, silencioso e completamente errado. Passei pelo primeiro posto de controle de segurança com o código enterrado nos registros de campo confidenciais do meu pai, disfarçado de coordenadas de uma missão abortada de 1996. Os guardas não me impediram. O distintivo ainda funcionava. A autoridade tem um jeito de perdurar, mesmo depois que as pessoas tentam apagá-la. Subnível. Sem sinalização. Apenas uma porta preta fosca com um sensor vermelho e uma câmera que não piscava. Toquei 2 vezes. Esperei. O sinal ficou verde. Entrei. O quarto além era frio e escuro, zumbindo levemente com o zumbido de máquinas de baixa voltagem.
uma cama, um homem, Ethan Pierce. Ele estava sentado ereto, mas parecia não dormir há dias. O cabelo estava mais grisalho do que eu me lembrava. Olhos fundos, como se os anos tivessem se infiltrado e construído lares atrás deles. Ele não se mexeu quando me viu. Achei que você nunca viria, murmurou. Você sabia que eu faria isso, eu disse. Ele tossiu, não de doença, mas de anos de silêncio. Guardei tudo, disse ele. Caso você volte. Sentei-me em frente a ele. Sem guardas, sem monitores. A instalação tinha pontos em branco, pontos intencionais. Meu pai havia projetado esta ala como um esconderijo de emergência. O que ninguém esperava era que eu a usaria para libertar alguém. Você não tem muito tempo, eu disse. Ele riu, amargo e seco. Essa é a primeira coisa honesta que alguém me disse em anos. Coloquei a mão no bolso do casaco e tirei uma foto. Red Crest, 2011. Eu, ele, Marlo, meu pai. Só sorrisos antes das rachaduras. Por que você fez isso? Perguntei. Ele desviou o olhar. Porque eu pensei que proteger a operação significava proteger as pessoas. Não percebi que elas eram a ameaça. Um momento de silêncio se passou. Eles vão te matar, disse ele. Eles já estão tentando, respondi. Mas vão chegar até você primeiro, a menos que a gente se mova agora. Ele hesitou. Suas mãos tremiam levemente. Então, de debaixo do colchão, ele puxou um pequeno pendrive de metal, velho, surrado, mas lacrado em plástico revestido. Está tudo aqui, disse ele. O registro completo da operação de 2011, gravações de voz, trilhas de autorização, fluxos financeiros, até mesmo a diretiva do doutor. Daniel, perguntei. Ele assentiu uma vez. Ele nem sempre foi o vilão, mas viu o jogo e decidiu vencê-lo. Peguei o pendrive e o guardei no bolso reforçado costurado no forro do meu uniforme. Nós vamos te proteger. Ele olhou para mim, depois olhou de verdade. Não vou conseguir depor. Você sabe disso. Não estou pedindo para você me salvar, eu disse. Estou lhe dando um jeito de se salvar. Ele fechou os olhos e sussurrou, então pegue. Use rápido. Meu fone de ouvido estalou 2 vezes. Rive, estão movendo ele. Comboio sem identificação, 15 minutos de distância. Se você ainda estiver aí dentro. Eu já fui embora. Puxei Ethan para que se levantasse. Suas pernas cederam, mas ele conseguiu. Seguimos pelo corredor, pela saída de serviço lateral, evitando as linhas de vigilância delineadas nas antigas plantas do meu pai. No nível do solo, faróis cortavam a neblina, a equipe de apoio de Rive. 2 SUVs pretas, placas sem registro, motoristas em trajes táticos simples. O oficial da frente me saudou e se virou para interceptar o comboio que se aproximava. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Ethan foi colocado no segundo SUV. Entrei atrás dele, bati a porta e só então soltei o ar. Ele inclinou a cabeça para trás, de olhos fechados. Eu carreguei o seu silêncio, murmurou. 10 anos, eu disse. Agora eu carrego a sua voz. De volta ao cofre, inseri o pendrive em um leitor descriptografado. O primeiro documento abriu instantaneamente, assinado por doutor, protocolo de terminação acelerada. Construíram uma audiência para me silenciar. Vou transformá-la no meu grito mais alto. O quarto do hotel mal dava para andar de um lado para o outro, mas mesmo assim eu usei uma trincheira no carpete. A audiência só seria às 10. Eu tinha 6 horas, mas o tempo não passou normalmente na manhã anterior à sua apresentação como testemunha. Sobre a mesa estava o uniforme, branco e impecável, ainda sem uso. Em frente, uma caixa de documentos que Ethan havia entregado pessoalmente. Suas mãos tremiam ao entregá-los, não de medo, ele já havia superado isso, mas do peso de finalmente estar livre. Eles tentarão desacreditar cada linha, ele alertou, mas não podem apagar os registros temporais.
Ao lado da caixa, havia um envelope menor, escrito à mão, lacrado com a cera que meu pai usava em avisos oficiais da família, cerimoniais à moda antiga. Emily me dera naquela manhã, com os olhos vidrados. Ele escreveu, ela sussurrou. Na noite anterior ao seu coração parar de bater. Encontrei dentro da Bíblia dele, entre os Salmos. Eu ainda não tinha aberto. Ainda tinha medo da voz dele. Em vez disso, concentrei-me na tarefa que me aguardava: organizar arquivos, marcar páginas, cruzar referências entre depoimentos. Meu depoimento não se basearia apenas na emoção. Precisava de precisão. Precisava soar como um veredito. Rive chegou pouco antes do nascer do sol. Ela não bateu. Não precisava. Olhou ao redor da sala, para os papéis, as evidências, o caos, e disse apenas uma coisa: está pronta para o país inteiro ficar olhando para a ferida? Não sou mais eu quem está sangrando, eu disse. Ela sentou-se na beirada da mesa e pegou um pendrive. Este aqui contém os vazamentos de mídia compilados que esperamos divulgar durante o seu depoimento. Cronograma alinhado com os registros de assinaturas do seu pai, a gravação do ITAM e a autorização de transferência. Use-o. Guardei-o no bolso sem dizer uma palavra. Às 8 da manhã, Ethan entrou. Parecia melhor do que em Norfolk, mas ainda pálido. Fantasmas não desaparecem da noite para o dia. Ele colocou uma pasta ao lado da caixa. Minha declaração, sob juramento. Inclui registros financeiros e os metadados das modificações do Redcrest. Sentarei na última fila, mas ficarei de pé se me chamarem. Eles vão, eu disse, e quando isso acontecer, conte-lhes tudo, até mesmo as partes que doem. Seu aceno foi breve, mas firme. O sol subia. As sombras se moviam. O café esfriava. Às 9h27, finalmente abri a carta. A tinta estava desbotando. A letra dele estava mais áspera do que eu me lembrava. Nathalie, se algum dia tentarem questionar a sua honra, diga a eles que eu acreditei em você primeiro. Não porque você fosse impecável, mas porque você nunca deixou de escolher o caminho difícil. Era isso que significava ser uma Rhodes. Muito antes de ousar estrelas. Pai. Minha respiração ficou presa. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei no bolso interno do meu uniforme. Ela ficaria ao lado do meu coração quando eu depusesse o depoimento. Rive se levantou e me entregou o casaco. Sua voz se tornou um sussurro. Isso não é vingança. Isso é lembrança. Troquei de roupa em silêncio, abotoando cada peça com reverência. Assim que o último fecho se encaixou, virei-me para o espelho. Pela primeira vez em anos, o rosto que me olhava não demonstrava tristeza. Demonstrava propósito. Uma batida na porta quebrou o silêncio. Abri. Um funcionário do Congresso estava do lado de fora, segurando uma prancheta e com um sorriso discreto. Eles estão prontos. Você é o próximo. Achavam que eu ficava quieto porque era culpado. Eu ficava quieto porque estava juntando a verdade. A câmara revestida de carvalho do Capitólio dos Estados Unidos estava mais fria do que eu me lembrava. Não na temperatura, mas na postura, no brilho das lentes das câmeras como olhos que não piscam, no peso do silêncio que paira antes de uma tempestade. O Comitê de Supervisão Militar e de Defesa estava sentado à minha frente como um pelotão de fuzilamento vestido com patriotismo. Gravatas vermelhas, estrelas prateadas e, na primeira fileira atrás deles, os assentos públicos, jornalistas, assessores, famílias, inclusive a minha. Daniel sentou-se 2 fileiras atrás do comitê, o rosto calmo como uma escultura. Seu terno era sob medida, seu sorriso forçado. Rive estava encostado na parede do fundo, braços cruzados, olhos calculando cada respiração na sala. Emily sentou-se perto de Margarete, cuja postura era ereta como uma risadinha, como se aquilo fosse um recital de família e não uma prestação de contas. O martelo estalou. O senador Paul Grayson inclinou-se para a frente, sua presença desgastada, mas afiada como uma navalha.
Esta sessão do Comitê Conjunto de Supervisão Militar está em andamento. Almirante Nathalie Rhodes, pode prosseguir. Levantei-me lentamente. O uniforme de gala pesava mais do que nunca, mas, desta vez, era o peso certo. Começo, disse eu, com as palavras que meu pai escreveu antes de morrer. Ergui a carta, com o vinco ainda fresco do bolso do casaco. Deixei-a falar. Ela mereceu mais do que qualquer um de nós. Fiz uma pausa. A sala não respirava. Por 12 anos, meu nome foi apagado do legado que ajudei a defender. Não porque falhei, mas porque não joguei o jogo. Coloquei o pendrive na mesa das testemunhas. Um funcionário o recolheu e o inseriu no sistema. Telas se iluminaram atrás de mim, páginas de demonstrações financeiras, trilhas de metadados, registros de segurança. Estamos prestes a visualizar trechos dos arquivos da Operação Redcrest, arquivos antes inacessíveis, agora autenticados por meio de autorização interagências. Entre eles, registros de áudio, transferências interdepartamentais e confirmação vocal de coerção. O primeiro vídeo foi reproduzido, o rosto de Ethan, granuloso e curvado, sussurrando em um telefone descartável. Ela não pode saber. Ainda não. A seguir, uma captura de tela de um e-mail da Dr. Rhodes. Recibos de transferências bancárias offshore. Financiamento clandestino encaminhado por meio de 3 contas de fachada. A imagem final congelou em um nome em cada arquivo, Daniel Rhodes. Grayson se inclinou. Almirante Rhodes, o senhor está insinuando que seu irmão orquestrou esse encobrimento? Não pisquei. Não, estou afirmando que ele financiou, executou e lucrou com isso. Suspiros percorreram a sala. Daniel sorriu lentamente, o tipo de sorriso que se usa antes de um soco. Você está mentindo, disse ele, levantando-se de repente. Câmeras dispararam. Virei-me para encará-lo. Então por que sua assinatura está em 6 trilhas de financiamento restrito em 3 locais secretos? Seu maxilar se contraiu. Grayson bateu o martelo. Senhor Rhodes, permaneça sentado. Não, interrompi. Deixe-o em pé. Deixe o país ver o que o silêncio protege. O ar era um trovão sem ruído. Grayson olhou para Daniel e depois para mim. Senhor Rhodes, o senhor está aqui intimado a depor sob juramento. Agora pode negar os rumores, mas não a sua própria voz gravada. A sala de audiências parecia menor hoje, como se as paredes tivessem se inclinado durante a noite, famintas por sangue. Todos os assentos estavam ocupados, cada respiração capturada por lentes de alta definição. Cada contração de mandíbula dissecada em tempo real em meia dúzia de transmissões ao vivo. A temperatura não tinha mudado, mas ninguém notaria. Todos estavam suando. Daniel Rhodes estava sentado no banco das testemunhas, com uma postura impecável, as mãos cruzadas de um jeito que transmitia controle, enquanto gritava acuado. Sua voz era calma, calculada. Eu não redirecionei verbas do orçamento secreto. Não alterei os protocolos de comando da Redcrest. E certamente não orquestrei um encobrimento para difamar a almirante Nathalie Rhodes. Suas palavras ecoaram com a cadência bem ensaiada de um homem que acreditava que o charme poderia superar as evidências. Ele fez uma pausa para causar impacto. A imprensa ergueu as canetas. O único legado que protegi, acrescentou ele suavemente, foi o do nosso pai. Cerrei o maxilar, mas não falei nada. Ainda não. Grayson assentiu uma vez. Almirante Rhodes, o senhor tem mais alguma refutação? Sim. Rive enfiou o pendrive no console como se fosse uma adaga. O monitor atrás de mim piscou e ganhou vida. Um vídeo granulado, com data e hora, 3 de março de 2011. A voz do coronel Wes Marlowe, inconfundível. Ele disse que ela estava muito próxima da verdade, que sua lealdade era inconveniente. Ele mesmo ordenou a transferência de autoridade. Usou o nome do velho para garantir que a decisão fosse tomada. Grayson virou-se para Daniel. Você reconhece isso? O sorriso irônico de Daniel desapareceu.
Eu nunca estive naquela reunião. Apertei um botão. Segundo clipe de áudio, Marlo novamente, com a voz mais baixa desta vez. Daniel Rhodes disse para removê-la do comando ativo antes do quarto trimestre, disse que ela não entende o que está em jogo. A câmera girou para Margarete, minha mãe, cujos dedos tremiam em torno das pérolas. Então, pela primeira vez, ela falou. Pare, disse ela. Apenas uma palavra. Mas rachou como vidro. Todos os olhares se voltaram. Você nunca foi feito para substituí-lo, disse ela, com a voz trêmula. Você foi feito para esconder a vergonha dele. Daniel piscou. O quê? Margarete se levantou. Você me contou depois de Varsóvia. Disse que o arquivo dela destruiria tudo. Disse que faria as pessoas questionarem o último ano do seu pai. O rosto de Daniel se contorceu. Você me disse para mantê-la longe. Suspiros percorreram a câmara. Não disse nada. Em vez disso, abri a última página da carta à minha frente. A assinatura original do meu pai, ainda intacta, ainda não lida. Com efeito imediato, autorizo a transferência do comando operacional total do Red Crest para a vice-almirante Natalie Rhodes. Eu o levantei. Sem drama, apenas a verdade. A voz de Grayson estava mais fria agora. Este documento é autenticado em cartório, datado antes do falecimento do almirante Richard Rhodes e validado por carimbo de data mora interno. Correto? Sim, respondi. Daniel ficou de pé, boquiaberto, mas não emitiu nenhum som. Grayson não esperou. Esta audiência está suspensa, aguardando investigação criminal. Eles chamaram isso de retorno. Nunca foi isso. Eu simplesmente parei de deixar que me demitissem. O brasão da Marinha dos Estados Unidos pairava imponente atrás do palco. Estandartes ladeavam às laterais em azul e dourado cerimoniais. Um único pódio erguia-se no centro, polido a ponto de refletir. Ao redor, todas as fileiras de cadeiras da sala estavam ocupadas, almirantes, oficiais, analistas e até civis convidados para o momento. O ar transmitia algo raro em Washington, reverência. Fiquei em posição de sentido, o uniforme branco impecável, as fitas restauradas. O uniforme não havia mudado. Eu havia. Do outro lado da sala, Riv estava ao lado do chefe de operações navais, com o queixo tão firme como sempre. Ethan, em um terno civil sob medida, observava da primeira fila, com os olhos marejados de uma espécie de exaustão que só a honestidade traz. Margarete não estava lá, não visivelmente, mas eu podia sentir sua ausência como uma respiração fria na minha nuca. Uma voz soou, por autoridade do Departamento da Marinha, em reconhecimento ao serviço prestado sem concessões e no interesse da integridade institucional, nós, por meio deste, reintegramos a almirante Natalie Rhodes em plena patente honra. Uma salva de palmas começou, suave, e depois se espalhou, como um trovão aprendendo a falar. Dei um passo à frente. O CNO gesticulou para que eu falasse. Aproximei-me do microfone, observei o mar de uniformes, ternos e câmeras piscando e simplesmente disse 4 palavras. Eu nunca parei de servir. Você parou. Primeiro silêncio. Depois aplausos, desta vez prolongados. Alguns se levantaram, outros o seguiram. Um por um. Rive se aproximou, segurando a insígnia de patente com as mãos enluvadas. Isto pertence a um lugar onde nunca deveria ter sido removido, disse ela, em voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse. Ela fixou as barras nos meus ombros com precisão, depois deu um passo para trás e fez a saudação. Eu retribuí, cada músculo marcado pela memória. O peso agora era familiar. Bem-vindo. Enquanto isso, a quilômetros de distância, um SUV preto parou em frente a uma casa em estilo georgiano, aninhada na tranquilidade de Arlington. Agentes federais surgiram. Sem luzes, sem sirenes, apenas uma certeza silenciosa. Daniel abriu a porta sozinho.
Sem resistência, sem pânico, apenas uma calma oca enquanto lia as acusações: apropriação indébita de verbas de defesa, obstrução da supervisão militar, conspiração para falsificar ordens de comando. Ele não disse nada. Algemaram-no e o levaram escada abaixo. Um vizinho filmou de trás de uma cerca viva. A transmissão chegou ao noticiário em menos de 1 hora. De volta ao salão da Marinha, ao final da cerimônia, Ethan se aproximou com algo na mão, uma pequena caixa de madeira. Você deveria ter tido isso há 1 década, disse ele, colocando-a na minha. Dentro, minha medalha original pela liderança da Red Cross, ainda polida, ainda à espera. Encontrei-a numa gaveta atrás da foto do seu pai, acrescentou. Só agora eu sabia o que era. Assenti, incapaz de falar. Repórteres lotaram a saída quando saí para o sol. Uma mulher com um crachá de imprensa rompeu a corda. Almirante Rhodes, uma pergunta: o senhor perdoa sua família? Fiz uma pausa e me virei para as câmeras. Perdão não é silêncio, eu disse, com o vento batendo na minha gola. Eu já disse o que precisava ser dito. Minha história não foi um arco de redenção. Foi a prova de que eles estavam errados o tempo todo. O grande salão dentro do Pentágono brilhava como uma catedral de aço e silêncio. Pisos de mármore polido, bandeiras penduradas em perfeita simetria e o enorme selo do Departamento de Defesa erguido atrás do palco como uma sentinela silenciosa. Todos os assentos estavam ocupados, oficiais militares em uniformes de gala, famílias dos mortos, legisladores, civis, câmeras, história. Dei um passo à frente sem anotações. Meu uniforme refletiu a luz, não por orgulho, mas por propósito. O momento não era sobre recuperar algo perdido. Era sobre mostrar que eu nunca o havia entregado, para começo de conversa. Deixei o silêncio pairar por um instante. Era meu agora, não forçado, escolhido. Não é só uma honra minha, eu disse. É uma honra para cada mulher a quem foi dito para esperar sua vez. Cada policial que ficou sozinho. Cada verdade que demorou demais para ser ouvida. Vi cabeças se erguerem, olhares se encontrarem. 3 palavras me trouxeram até aqui, continuei. Dever, silêncio, verdade. Dever, porque fui criado para acreditar que a lealdade importa mais do que o crédito. Silêncio, porque às vezes não te punem demitindo. Punem-te fingindo que você nunca existiu. E verdade, porque ela não apodrece quando enterrada. Ela cria raízes. Olhei para a parede lateral. Ali, recém-instalada entre retratos de almirantes e medalhas que abrangiam 2 séculos, estava uma fotografia emoldurada, meu pai, me segurando aos 5 anos, diante de uma fila de oficiais. O canto, outrora recortado do álbum de família, agora restaurado na íntegra, com meu nome gravado embaixo, não uma nota de rodapé, um título. A justiça não chegou cedo, mas chegou com todo o seu peso. Dei um passo para trás. Os aplausos não irromperam. Eles aumentaram, constantes e sustentados, como algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Algumas pessoas se levantaram, outras me seguiram. Na tela principal, uma transmissão ao vivo da Casa Branca começou a piscar. A presidente apareceu brevemente, oferecendo apenas um único aceno, solene e deliberado. A história finalmente se lembrou dela corretamente. Ao final da cerimônia, virei-me e abri caminho entre os apertos de mão da família, que me parabenizavam discretamente. Emily me alcançou perto da coluna central, em voz baixa. Papai ficaria orgulhoso. Não hesitei. Ele era, muito antes de qualquer outra pessoa. Certa vez, fiquei em silêncio atrás de um nome que não era meu. Agora, ensino os outros a responderem aos seus próprios. A sala de aula cheirava a sal e cera de cedro. Era o mesmo cheiro que eu lembrava da minha primeira semana na academia, quando me sentava naquelas cadeiras, com os olhos arregalados e certa de que o mundo recompensaria a honra. Agora eu estava na frente da sala, giz na mão, placa de identificação no meu uniforme, e 2 dúzias de cadetes me encaravam com a mesma mistura de nervosismo e reverência que eu carregava em meus ossos. Este curso não é sobre estratégia de guerra, eu disse.
É sobre algo mais difícil de dominar: integridade sob pressão. Ninguém se moveu. Ninguém sussurrou. Alguns seguraram as canetas com mais força. O silêncio não era de medo. Era de intenção. As pessoas vão dizer para você seguir ordens, e elas estarão certas, até que não estejam mais. Escrevi uma palavra no quadro atrás de mim: responsabilidade. Isso salvou mais vidas do que qualquer arma que eu carreguei e me custou mais do que qualquer bala jamais poderia custar. Quando o sino tocou, ninguém se levantou imediatamente. Bastou a terceira badalada para que o feitiço se quebrasse. Enquanto saíam em fila, um cadete permaneceu, uma mulher, talvez de 21 anos, com o maxilar tenso e a voz hesitante. Almirante Rhodes, valeu a pena? Fiz uma pausa e sorri. Ainda estou de pé. Essa é a sua resposta. Mais tarde naquele dia, eu estava dentro do salão de honra. O mármore ecoava sob meus passos enquanto me aproximava da parede forrada de retratos. A foto recém-emoldurada tinha acabado de ser montada, meu pai em traje completo, de pé ao meu lado, com meu uniforme final. Nossos olhares se encontraram com a lente. Pela primeira vez, compartilhamos mais do que sangue. Compartilhamos espaço, respeito. Abaixo da foto, a placa gravada dizia: Almirante Nathalie Rhodes, filha, oficial, testemunha, portadora da verdade. Emily se juntou a mim enquanto eu estava em frente. Ele queria emoldurar isso, disse ela, me entregando um diário com capa de couro macio, mas nunca sabia onde pendurá-lo. Abriu lentamente, o diário de guerra do meu pai, aquele que nenhum de nós jamais lera. A tinta havia desbotado em alguns lugares, mas as linhas estavam intactas. A primeira página: se ela precisar saber que tipo de líder ela já é, dê isto a ela. Eu não falei. Emily não precisava que eu falasse. Poucos dias depois, chegou uma carta do outro lado do mundo. Ethan, agora alocado na Austrália, ainda observando, ainda se recuperando. Você liderou melhor em silêncio do que eles jamais fizeram com microfones. Devo a você mais do que uma segunda chance. Devo a você a minha voz. Dobrei a carta e a deslizei entre as páginas do diário. Ela pertencia ali, entre cicatrizes e reflexões. A última surpresa veio discretamente. Uma caixa simples apareceu na minha mesa. Sem endereço de retorno. Sem bilhete. Dentro, havia fotografias antigas, algumas desbotadas, outras granuladas, da minha infância, eu de uniforme branco aos 9 anos, eu saudando meu pai no pátio. Uma foto que eu nunca tinha visto antes, Margarete, me abraçando nos degraus da academia, com o fantasma de um sorriso no rosto. Sem assinatura, apenas o ato em si, um gesto. Talvez não perdão, mas reconhecimento. Ao cair da noite, fechei a porta do meu escritório para dormir. No quadro branco, ainda frescas da manhã, estavam as últimas palavras que eu havia escrito antes da partida dos cadetes. A história não é escrita pelos que mais falam alto. É escrita pelo último que ainda está de pé. Depois de anos de apagamento e silêncio, a verdade finalmente se fez presente, gravada não apenas em medalhas ou transcrições, mas nos olhos daqueles que antes a ignoravam. O nome de Nathalie, outrora censurado, agora ecoava pelos corredores que antes a negavam. A justiça não veio com alarde, mas com o colapso silencioso de cada mentira construída para sobreviver a ela. Como a nota final de um hino há muito enterrado, a verdade retornou, não para redimir, mas para lembrar. Se esta história lhe tocou, curta, compartilhe e conte-nos o que achou nos comentários abaixo. Escreva um comentário se você se sentiu visto, ou dois se algo ainda não lhe pareceu adequado.